diferente, né, para além da ação junto com o polígono, aí sim, tem todo um levantamento, toda uma identidade diferente com o que é esse aluno. Ou seja, olhar para o aluno numa perspectiva FEDAT é uma nova visão, um novo contexto que se observa. Tá? Então, a gente colocou isso aqui mais para vocês entenderem onde é que a sequência FEDAT ela pode exatamente incrementar com maior profundidade e qualidade essa questão do polígono. Isso não quer dizer que o polígono já existia, né? Que isso foi a criação bem interessante dos nossos colegas, tanto da Ana Cláudia como da Silvia. Né? Era isso que eu queria pontuar deste slide. Mas fica aberto, se alguém quiser pontuar algo mais. E assim, essas reflexões em torno do aluno, né? Porque o aluno, ele sente, né, essas mudanças, ele percebe, ele verbaliza sobre, né, as posturas docentes, as diferenças, né? Ele expressa, assim, de modo geral, assim, relatando sobre as minhas práticas, certo? As minhas experiências. Eles reclamam quando a aula é apenas de transmissão, né? Quando o professor só chega e fala, apresenta vários slides, né? E parece, assim, dar uma sensação de que eles não conseguem mais, né? O que eu tenho percebido é que eles não conseguem fixar, aprender dentro de uma sala de aula em que o professor chega e transmite. Eles rejeitam bastante, eles reclamam, eles vão na coordenação, né? E, enfim, então, o diálogo, nessa perspectiva de transmissão, ele chega a uma situação de quebra mesmo, certo? Que o professor ele precisa realmente ressignificar o ensino, ressignificar o modo de ensinar, as relações, o modo de discutir, as experimentações, para que ele consiga formalizar esse diálogo, né? Professor, aluno e conhecimento. Eu posso fazer só que uma pequena fala, Mila e Marcelo. Realmente, assim, eu acho esse ponto que vocês destacam, né, que é destacado aqui no Polígono FEDAT, da mediação, né, que é esse ponto que faz a diferença desse formato que geralmente ensinamos, né? Esses artefatos, a tecnologia, é o ponto que vai fazer todo esse entendimento, essa compreensão, esse diálogo. E essa, assim, eu não sei se vocês têm em seus trabalhos, acho que fica para nós, de maneira geral, a palavra mediação e interação, ela aparece com muita frequência, né? Quando a gente trata da sequência FEDAT. Aí eu não sei se isso nos nossos trabalhos, ou nos trabalhos de vocês, se está pontualmente diferenciado, ou se a gente sempre trata de maneira um pouco sinônimos dentro do polígono, ou se uma coisa é consequência da outra. Eu estava fazendo aqui uma reflexão se for, na mediação, tipo assim, a mediação fosse mais um ato que partisse, vamos dizer, do professor, né? E a interação como consequência dessa mediação, né? Aí eu deixo aqui para a gente refletir nos nossos trabalhos, porque eu acho que são palavras bastante recorrentes, se a gente está usando como sinônimo, se são complementares, e como ela está posta, né, no polígono. Deixo aqui mais para o grupo, para a gente refletir em termos dos trabalhos com o polígono. Mas, assim, na minha reflexão, eu estava tentando colocar dentro do polígono a mediação como algo que vem do docente usando os artefatos e tal, e a interação seria como se fosse algo que é decorrente dessa mediação, né? Que promove a interação, seja entre alunos, seja entre o aluno e a tecnologia, entre o aluno e o professor. Fica para nós aqui, tá certo? Do Multimeios e dos nossos trabalhos. É bacana, professora. Os dois termos, porque eles são muito recorrentes. E aí, se eles aparecem como sinônimos ou como complementares, talvez diferenciar isso um pouquinho dentro dos nossos trabalhos é bem-vindo. Professora, eles não são sinônimos, não certo? São, de fato, eles são complementares, né? A mediação é a postura, é a estratégia, é o diálogo, são os elementos, as perguntas, né? Que o professor vai usar como estratégia para promover a interação. Né? Para promover o diálogo, um novo diálogo, né? Entre os estudantes, entre os participantes da construção coletiva, né? Da construção da sala de aula. Ótimo.
E aí a gente tem fundamentação para esses dois termos, né? A gente tem fundamentação que realmente classificam como elementos diferentes, né? Como a Carmen coloca aqui, que a mediação ela é intencional, né? O professor ele tem que ter esse raciocínio de mediação, né? O que é que ele vai fazer? Quais são as estratégias para promover diálogo, né? Ou para fazer a gerência de um erro, né? Quais são os instrumentos que ele vai trazer? Como é que ele vai intervir, né? E a interação não, a interação é a proposta de troca mesmo, colaboração, cooperação, né? Entre ela está destacando aqui, ela vai ocorrer independente do olhar intencional do professor, ela vai ocorrer de alguma forma. Eu gostei, viu, dessa complementação que a Carmen apresentou. Ela vai ocorrer, sendo que o professor, através da mediação, vai direcionar alguns tipos de interação que ele acredita que sejam importantes, né? Ou não, né? Ou ele não vai conseguir, né? Isso. Pode direcionar algumas e outras não, né? Ele pode ser que ele consiga provocar, né, a partir das mediações, ou aquelas estratégias de mediação que ele utilizou não funcionaram. Né? A gente tem as duas possibilidades. De dar certo ou de não dar certo. Né? Quando a Carmen destaca aqui como ele deve fazer e se deve, né, intervir nesses processos. Isso. E se deve intervir, porque também até que ponto essa intervenção ela é uma mediação para provocar um raciocínio, para provocar uma interação, né, entre os estudantes, ou em alguns momentos o professor não consegue fazer essa mediação e ele já dá a resposta, por exemplo, quando ele vai gerenciar um erro, né? O estudante errou e ele já diz simplesmente está errado, o correto é esse, né? Então, aí de todo modo não deixa de ser uma mediação, mas aí não é uma mediação ideal. O ideal é que ele use contra-exemplos, né? A partir de perguntas, ele coloque o estudante para raciocinar, né? E pensar. Sim, mas você trouxe essa resposta. E se você pensar em outro contexto, em uma outra perspectiva, será que vai dar certo? Vamos raciocinar? Vamos pesquisar? Né? Aí seria já um outro tipo de mediação, né? Uma outra proposta de mediação. E também essa interação, né, a partir dessas tecnologias, metodologias, ferramentas que a gente traz aí, também a gente faz um alerta também sobre os objetivos de aprendizagem. Né? Não é só a gente pegar uma gamificação, uma sala de aula invertida, um PBL, um TBL, que a gente vai conseguir realizar, contemplar os objetivos didáticos, né? A gente precisa saber o que é que a gente quer que o estudante aprenda daquela temática. O que eu quero que o estudante aprenda? Os objetivos de aprendizagem. E tentar identificar se essas ferramentas, elas contemplam essa aprendizagem. Certo? Eu vou usar um Kahoot, né, que é uma gamificação. Será que o meu objetivo de aprendizagem, ele consegue ser contemplado com o Kahoot? Será que é suficiente? Certo? Será que as perguntas que eu vou colocar, elas são suficientes para avaliar, para identificar a aprendizagem na temática que eu estou trabalhando? Será que eu não preciso de uma outra ferramenta, uma outra proposta? Então, assim, utilizar essas tecnologias, essas ferramentas, elas precisam que a gente faça essa análise, não é só inseri-las, né, no planejamento didático. A gente precisa saber se o potencial teórico que permeia a aula, que faz parte da aula, a gente consegue contemplar, ou até que ponto essas ferramentas elas vão completar o que eu pretendo ministrar, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Não é só ressignificar, sair da postura de transmissão, né? Porque eu posso muito bem fazer uma transmissão na minha aula, né? Transmitir uma parte da teoria, mas eu posso promover relações em grupo, eu posso promover diálogos, eu posso sugerir construções coletivas, experimentações, sem usar nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta digital, né? Então, o importante, essas estratégias, elas têm que estar em diálogo com os meus objetivos de aprendizagem, como complemento, como contemplação mesmo, do que eu quero que os meus estudantes aprendam, né? Então, isso tem que estar bem claro para mim, o que é que eu quero que os meus estudantes aprendam da minha temática, a partir da vivência de metodologias, a partir da vivência com tecnologias, né? Então, a gente faz
traz esse raciocínio também em torno desses elementos. Que assim, a própria teoria, né, da gamificação, por exemplo, fala sobre que é atrativo, que os alunos participam, que tem uma dinâmica diferente na sala. De fato, tem toda uma dinâmica diferente na sala de aula quando você leva um jogo, certo? Um jogo virtual, então, é assim, incrível. A participação, o envolvimento, né? Mas eu não posso deixar que esse envolvimento, que essa participação dos estudantes me tirem o olhar do conteúdo. Qual o conteúdo que eu quero que eles aprendam a partir dessa experimentação, dessa vivência desse jogo, né, desse game. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, os objetivos de aprendizagem dentro desse utilização. Tá me ouvindo? Querem comentar algo? Oi? Querem comentar algo? Todo mundo tão calado. Tá me ouvindo agora? Mirley? Mirley, está ouvindo? O Marcelo travou. Tem alguém falando aqui. É o meu travou? Ah, não, eu estou ouvindo. Voltou, Marcelo. Tinha travado um pouquinho, mas voltou. Eu pensei que tinha travado. Escutando a provocação da professora, eu me lembrei muito de quando eu lia, né? Eu lia quando eu estava estudando Chevalá e escutava muito a palavra mediação. Quando a gente vai para a compreensão do conceito de transposição didática, que é exatamente quando a gente pega o conhecimento a ser ensinado ao conhecimento a ser adquirido, existe esse rapaz, não vou chamar rapaz, existe esse elemento em que faz essa ponte, né, entre o conhecimento científico, como é que o conhecimento científico chega no aluno. Para isso tem o papel, né, da escola, o papel social da escola, em particular a figura do professor. E aí que, de fato, as ações dele, elas se cristalizam na mediação, no ato de mediar, exatamente o nome já diz, mediar, né? Fazer entre o conhecimento a ser adquirido e o conhecimento prático. Tá? O problema é que mediar por si só, ou seja, utilizar uma estratégia por si só, é isso que até a Mirley estava falando há pouco, não necessariamente dá um bom resultado. Você pode utilizar várias metodologias, né? Mas se não tiver o propósito, ou se tu não souber o que de fato tu tá querendo com aquilo dali, vai ser só uma coisa, uma brincadeira, algo diferente, mas que não vai surtir efeito. E também eu concordo com a professora Ana Carmen quando ela cita de que a interação ela independe, de fato, né? A interação ela independe da ação direta do professor, né? Como ao contrário da mediação, que essa sim é uma ação direta do professor diante desse conhecimento a ser ensinado para o conhecimento ser adquirido, né? Então, esse momento. Esses artefatos, o que é interessante é que cada vez mais a gente escuta falar dos artefatos e por um grande período, eu quando professor na época da educação básica, isso faz o quê? Uns 8 a 10 anos atrás, se colocava como a salvação da educação era aquele professor que tivesse a maior quantidade soubesse utilizar a maior quantidade possível de atividades. Tanto é que quando a gente ia para os planejamentos lá dos professores, o que rolava era atividade. Vamos lá, vamos compartilhar atividade. O que pode servir para o Marcelo, o que pode servir para o João, para o Pedro, para a professora Maria e tal. Então, com os estudos, a gente percebe que não necessariamente você ter conhecimento de vários artefatos, tecnologias, até mesmo da linguagem, isso não significa aprendizagem com qualidade, né? Essa que é a grande diferença, em que só quando eu passei a estudar. E outro detalhe interessante, que tudo se volta para o aluno. O foco tem sido o aluno, e pouca gente se tinha estudado. Eu estou falando do Marcelo pré-FEDAT, tá, pessoal? O Marcelo pré-FEDAT.
tudo era o aluno, né? O aluno é isso, o aluno é aquilo. Então, o que cabia ao professor era saber os conteúdos, dominar os conteúdos, saber das metodologias necessárias para fazer a mediação daquilo, fechar os olhos e, como diz o Matuto, arrochar. Pronto, só precisava disso. Aí sim, o aluno tinha todo aquele conhecimento sobre ele. Mas que na prática era o quê? Não significava muita coisa, né? Com a FEDAT, eu tive já essa mudança de percepção de que, na verdade, o trabalho do professor é importante. Não somente nessa ação de mediação, mas também em que, nas ações de mediação, há como consequências naturais as ações de interação. Tanto é que a gente busca essa maior interação. Então, isso é só para corroborar com o que a professora Mirle coloca, de que tem que ter um objetivo diante de quais elementos, né, esses artefatos que eu escolho, porque não é simplesmente, eu vou colocar o Kahoot porque é legal, tal, todo mundo vai fazer uma interação, uma coisa bem divertida, mas se não tiver bem trabalhado, se realmente não for aquela melhor estratégia, vai ser um mais do mesmo, né? Vai ser legal, mas no final, se perguntar o que aprenderam, se falta, aprenderam a entrar no Kahoot, pronto, acabou, só foi isso. Entendeu? Então, é esse destaque que eu dou para essa questão da mediação, né? Aí A mesma coisa a gente vê com as metodologias ativas, né? Tipo um TBL, né? Que é o Team Based Learning. Eu faço uma proposta de testes individuais, testes em grupo e a socialização, né? Se você faz esses testes, né? Pede para que os estudantes respondam os testes individuais a partir de uma leitura prévia, certo? Os estudantes fazem uma leitura prévia, que tem uma característica também de sala de aula invertida. Quando eles chegam na aula, eles fazem a primeira resolução de testes, que são os testes individuais. Depois eles vão para os testes em grupo. E aí finalizam, certo? Isso é considerado uma metodologia ativa. Mas se o professor utiliza apenas esses passos, tem algum que vocês conseguem visualizar alguma coisa de diferente? Ele pediu testes individuais, testes em grupo, e ok, vou dar a nota de todos. Então, não tem muita diferença, né? Não tem muito diálogo, não tem muita... Aí sim, entra a questão da mediação. Qual é o diálogo que vai ser proposto entre as resoluções individuais, entre as resoluções em grupo? Como é que vai ser dado o fechamento, né? Então, a mediação, ela surge muito atrelada, né? Quando a gente pensa, assim, muito interligada com as fases da sequência FEDAT. Ou, que eu sempre raciocino na sequência FEDAT, né? Em 4 etapas, e o oposto disso seria o ensino em 2 etapas. Transmissão e absorção, né? Então, se eu vou diretamente na aplicação de testes e finalizo, e dou a nota, eu fiz apenas o ensino em 2 etapas, né? Para que eu consiga fazer esse ensino em 4 etapas, eu vou ter que ter outras intervenções aí dentro dessas etapas, né? Dentro da maturação, dentro da solução, que eu vou propor a socialização dos testes em grupo e a finalização final, a finalização do processo com o conhecimento científico, que seria a prova. Então, tem sempre esse raciocínio em torno, né, das metodologias e das tecnologias também. Milha, aí faz a gente lembrar um pouco aqui, né, do grande fundamento e propósito da sequência FEDAT, que além do domínio do conceito, é uma postura, né? Isso. E a sequência espera de a gente tentar tornar o aluno, trazer o aluno aquele espírito científico, né, de construção do conhecimento, como o professor me destaca em alguns momentos da sequência, a postura do matemático, do investigador, né? A postura da experimentação, não simplesmente da aquisição do conceito, mas daquele do desconfiar, do testar, do ver, né, que forma funciona até chegar no conceito, não é simplesmente chegar. Então, eu acho que isso aí faz toda a diferença, né, na hora dessa mediação, quando você falou dessas 2 metodologias, tá? Já coloca as questões e tá, os alunos chegam. E aí eu penso que a diferença na sequência FEDAT, né, no polígono, é o que a gente espera formar no aluno para além do domínio do conceito, né, que ele tenha também essa postura crítica, né, de olhar, de conhecer, de compreender aquilo que ele está
fazendo, né? Eu acho que é bem... Exatamente. Se encaixa bem, né, nessa proposta aí da mediação que está sendo destacada. Não é simplesmente uma aquisição, como na maioria das vezes fazemos em outras propostas. Adquirir o conceito, então, pronto. Eu acho que uma grandiosidade da sequência FEDAT é isso, né? Se espera posturas com novos olhares. Novos olhares. Que essas estratégias, se eu não consigo desenvolver esse olhar diferenciado, essa mediação, né? Digamos assim, a execução nas 4 etapas, eu vou continuar fazendo, independente das estratégias, um ensino de 2 etapas. Independente da estratégia, independente da metodologia ativa. Então, é bem mais difícil, sabe, professora, quando a gente pensa, começa a raciocinar sobre esses elementos, é bem mais difícil, porque, de fato, é como você falou, uma postura, né, um comportamento, uma ação, como a Carmen fala aqui, né, uma ação intencional, né, como é que eu vou criar as minhas estratégias para essa ação, como é que eu vou refletir sobre as minhas estratégias, né? Então, de fato, não é algo muito simples para o professor, talvez seja mais simples a gente fazer o ensino em 2 etapas, né, transmissão e absorção, mas... E até mesmo a discussão, né, quando a gente está na prática, é desafiador. É processo, a gente não consegue nas primeiras vezes, tanto às vezes por nossa prática, como pelo modelo que está posto, né? O modelo cultural que já temos, historicamente, do ensino, somos questionados pelas instituições, pelo tempo que a gente às vezes demanda para poder ter uma aula, né? Levando em consideração esse formato aqui, né, do polígono, é algo que é mais demorado, até que... Por quê? Porque não se espera apenas uma simples aquisição de conceito, mas um amadurecimento muito maior do aluno, né? O aluno no processo, né? Isso. Porque esse aluno, às vezes, ele colabora e ele interage, ele caminha junto às mediações, mas muitas vezes ele não caminha, ele quer algo mais direto, né? E ele diz, não quero fazer essas metodologias. Por que esse jogo? Hoje, com esse espaço... A sala de aula como um espaço democrático, que o aluno tem voz, né? Ele diz, eu não quero fazer isso, não quero fazer esse jogo. Eles dizem, professor dá aula, né? Eles acham que o professor está enrolando a aula, né? Mas muitas vezes também porque o professor não tem segurança sobre a metodologia que ele está trazendo, sobre as estratégias, né? As hipóteses, né? Que a gente discute muito aí, né? A gente sempre discutiu muito isso com o professor Hermínio. As hipóteses, né, as possibilidades. Você vai criar uma estratégia diferente para a sala de aula, mas aí quais são as suas hipóteses? Você não deve levar essa estratégia achando que vai dar tudo certo. Você já tem que ter em mente algum raciocínio caso dê errado, né? O plano A, o plano B. E se os alunos rejeitarem, como é que você vai direcionar a metodologia, né? Como é que você vai finalizar? Você vai parar o processo? Vai fazer uma outra atividade, né? Ou você tem outros elementos para poder dar continuidade àquela atividade. Então, para essa execução, o professor ele precisa estar bem preparado, porque, de fato, a segurança, a postura, né? Tem em mente os objetivos, as hipóteses do que pode ocorrer, do que não pode ocorrer. Esse modelo aí, nesse molde aí de ensinar, né? Isso, que o questionamento vai desde o aluno à própria instituição. A própria instituição, os próprios colegas, né? Eles dizem, mas isso não dá certo, eu não vou perder meu tempo, né? Criando, experimentando software em laboratório para ver se dá certo, se não dá, e se na hora não dá certo, fazer o quê? Né? Então, é bem desafiador. Pode passar, Jéssica. Pronto. Como a Jéssica está no PDF, né, a gente tinha preparado uma pergunta maior, né, digamos assim, uma pergunta e algumas perguntas secundárias, mas vai tudo de uma vez, entendeu? O que a gente queria agora escutar vocês era a questão e o aluno, gente, né? No polígono, né, voltando, né, colocando os holofotes praticamente para pessoa, para a figura do aluno. Então, eu queria que vocês refletissem sobre essas 3 questões aí. Qual
qual seria a percepção do professor sobre ele? A questão, o que fazer com que o aluno já compreende. Quando eu digo isso, é aquilo que ele já vai para a escola sabendo. E outra questão, de onde partiu o professor? Né? Diante disso, de onde partir, tendo como consideração essa questão do aluno? Então, a gente queria escutar vocês sobre essa visão do aluno, tá? Dentro do polígono FEDAT, vamos dizer assim. Né? Qual seria esse entendimento de vocês sobre ele? Alguém gostaria de falar sobre a pergunta, sobre as perguntas, né? Sobre que as a Mila perguntas. e o Marcelo lançaram. Então, pode colocar no chat. Pode colocar no chat, se não quiser ligar o microfone, né? Vocês participam. No chat, que a gente vai falando aqui sem nenhum problema. Tá. Mas se quiser ligar, né? Será bom. Jéssica está colocando aqui. Está dizendo que a percepção do professor sobre o aluno que não sabe, que precisa aprender, né? Ele está ali ensinando. Está ali ensinando. Certo. Entendi, Jéssica. Eu acho que vai ao encontro disso também que a gente estava conversando no início, né? Que a Mila destacou desse aluno que já está acostumado com um modelo diferente, que quando o professor chega, professor, não, mas assim não, nós já somos acostumados a trabalhar de outra forma. Professor, assim a gente não... Você não precisa fazer isso, né? Eu passei já muito por essa realidade. Os outros professores não trabalham assim, não, assim demora muito, professor. Então, a gente é colocado logo na parede quando a gente começa a trabalhar com propostas, né? Como essa da sequência FEDAT, ou que trazem elementos parecidos, porque a primeira coisa que a gente vê é que sobre o aluno, né? O aluno está acostumado com um modelo que ele não trabalha muito o raciocínio, o pensamento. Então, acho que o primeiro desafio em relação ao aluno é essa motivação para ele colocar o seu pensamento em ação, para ele querer refletir. Muitas vezes você observa, quando você coloca uma questão, estilo situação, problema, os alunos às vezes cruzam os braços, porque tem que pensar, porque tem que interpretar, eles estão acostumados a ir logo fazer um cálculo mais imediato, ele já quer fazer uma conta, né? Então, isso assim, é desafiador. O professor, acho que ele vai precisar conquistar o aluno por seu modelo. Ele vai ter que ter argumentos para convencimento, né? Desse modelo, que é importante. Tem que ser discreto, a gente precisa até ser discreto, porque se o aluno notar assim, uma diferença muito forte, eles poderão resistir, como a Mili falou. E aí, eu vou parar? Exatamente. Né? Eu acho que a gente precisa fazer uma transição em relação ao modelo que é tradicionalmente trabalhado por outros professores, em outras séries, né, em outras salas, e chegarmos um pouco devagar. Se a gente chegar com uma mudança muito brusca, nós podemos ser interrompidos por eles próprios, pelas coordenações, e nos perdermos um pouco na nossa prática. Acho que essa chegada, né, com esse modelo da sequência, ela precisa ser um pouco gradual no meio que trabalhamos, para que a gente leve em frente. É uma conquista gradual, sabe, professor? Mas a gente tem que persistir. Isso, né? Persistir. A gente vai, cada aula, assim, vai fazendo uma experimentação, vai tentando colocar algo diferente, né? Vivenciando, né? Aos poucos, não muda muito, não faz em toda a aula ou em todas as aulas, né? Mas vai colocando, a gente tem que ter assim, uma sensibilidade para perceber a turma e perceber até que ponto a gente pode ir trazendo modificações, né? Mas, assim, eu penso que a postura do professor, o perfil docente, né? Essa postura que a gente traz, assim, muito envolvido com sequência FEDAT, das experimentações da gente, do processo formativo dentro do laboratório, né? Então, a gente já traz isso com mais facilidade, né? Não que seja fácil, nenhum momento é fácil, mas a gente tem isso com mais facilidade de estar sempre raciocinando sobre aquilo que os alunos estão falando, a gente sempre que o aluno coloca traz alguma perspectiva diferente, a gente já pensa nas interrogações, né? O que é que a gente pode perguntar em cima disso? O
que a gente pode chamar o aluno para colaborar, o que se pode criar a partir disso, né? A gente vai tendo esse olhar mais atento quando a gente faz quando a gente tem essa proximidade, assim, com esse alerta para a postura pedagógica, para a mediação docente, né, que a gente tem aí no aporte teórico da sequência FEDAT. Então, de fato, ajuda bastante para a gente dinamizar esse processo, né, e a gente conseguir inserir essas metodologias, inserir essas tecnologias dentro da sala de aula. Às vezes eu olho, a gente precisa, às vezes, ser um pouco, para deixar mais leve, descomprometer-se um pouco, às vezes, com notas, com resultados, que às vezes os alunos se integram com mais facilidade. Se tudo tiver integrado imediatamente, lógico que a gente vai ter. Eu lembro, durante muito tempo no ensino médio, ainda sem conhecer a sequência FEDAT, depois conhecendo, eu gostava já também de uma postura de mais explicativa, de mais detalhes, e os alunos resistiam. Então, assim, qual foi a metodologia um pouco que eu criei, que eu depois tentei associar até o que a gente faz na sequência FEDAT, no início, um pouco daquele diagnóstico, mas através de questões de desafio. Eu gostava de, no começo da aula, colocar uma questão de desafio. Eu acho que isso a gente pode fazer em qualquer área, bem descomprometida de resultados, tá? Que não fosse um grau tão elevado, mas que exigisse um raciocínio, né? Não era aquela coisa imediata. Às vezes dava um chocolate para quem resolvia, criava uma coisinha ali para motivar. Geralmente era a motivação de um início de aula para trazê-los, por isso que eu falei, um pouco desse envolvimento. Se a gente não traz o aluno para se envolver com o nosso plano de trabalho, é mais difícil. A gente precisa pensar, cada um na sua realidade, nesse trazer o aluno. Então, eu lembro que eu tenho que fazer esses meninos pensarem, de alguma forma, sair dessa repetição. Eu lembro que eu gostava muito, funcionava bem legal essas questões, desafios, mas sem ser muito profundas, que eles pudessem chegar, né? Só porque estou lembrando de onde partir, né? A pergunta de onde partir, eu associei a esse início, de alguma forma, conduzir o aluno a entrar ali no ritmo, né? Da aula do pensar. Desculpe, gente, estou falando de... Perfeito, professora, maravilha. Muito bom. Aí a Jéssica respondeu, né? A percepção do professor sobre o aluno, o que não sabe, que precisa aprender, o que ele está ali ensinando, né? Aí, numa perspectiva bem freiriana, o professor está ali para depositar o saber dele no aluno. De modo geral, a grande maioria dos professores, eles pensam assim, né? Eu tenho que chegar e transmitir o conhecimento, percebo muito isso também nos cursos mais, tipo, engenharias, né? Arquiteturas, né? Os professores, eles não acham que o ensino tem que ser dinâmico, tem que ser diferenciado, né? Tem que ser o conceito, tem que ser passado, a teoria, a técnica, e o aluno tem que absorver e acabou. Só que aí a gente tem hoje as competências, né, as diretrizes do MEC, que falam de ensino por competências. E que essas competências, elas não são desenvolvidas ou elas não são pensadas quando o ensino ele é nessa perspectiva que a Jéssica traz aqui, né, de transmissão. Né? O mercado hoje ele exige um perfil de profissional que tem, além das competências técnicas, mas que ele tenha competências de socialização em grupo, que ele seja criativo, que ele tenha visão holística do contexto de trabalho, né? Que ele saiba resolver problemas. Então, essa perspectiva de só depositar o saber, ela de fato, a gente precisa raciocinar em cima, né, dessa postura, desse modo de ensinar. E um outro ponto que a gente estava pensando quando elaborou essas questões era o que fazer com que o aluno já compreende, o que fazer com que o aluno já sabe. É bem observado que, como a Mirli colocou nesses cursos, e na prática de um professor bem tecnicista, o que ocorre? O professor ele chega com um determinado conteúdo e resta aos alunos acompanhar, por mais que seja um conteúdo básico, uma questão básica que dali partirá para uma generalização maior, mas por mais que seja, sempre parte da figura do professor. É ele que define o que é, na verdade, o ponto de partida
para que os alunos, né, digamos assim, peguem o fio da meada. O que ocorre? Ocorre que é quase que uma disputa, uma guerra, né? Um jogo em que, tá ali, vou começar a explicar o que de básico é uma função do primeiro grau e todo mundo tem que entender essa parte aqui do início, porque se não entender no início, pronto, mais na frente aqui não vai entender mais. Nesse momento, o professor não está nem aí se o Marcelo entende parte daquilo, se não entende, né? Se a Mirley está bem à frente, não. Ele quer saber se ele consegue dar o conteúdo e aí daquele que chegando no final não souber o que ele queria ensinar, vai ter como resultado uma nota baixa. Então, isso é muito comum, né? E o próprio sistema, quando eu digo sistema, eu não quero generalizar, mas as próprias práticas de cobrança, também voltado para o professor, ter que seguir uma grade curricular, ter que dar tais conteúdos em tais dias, eu não vou chamar de prisão, mas tem a questão do horário, né, 45, 50 minutos de aula, então já chega ali vomitando conceitos, né, quando 10 minutos depois já está lá um monte de atividade, pronto, aí vamos corrigir, quando termina de corrigir, ou se é que termina, já está quase terminando a aula, e pronto, já acabou a aula. Quando vier a próxima aula, já é outra coisa. Então, essa loucura acaba deixando de lado essa questão do que o aluno já sabe. Como é que eu posso pensar sobre isso? Isso é nos provocado, nós, professores da educação básica, é provocado desde do início das séries iniciais, do 1º ao 5º ano, provocando o professor a fazer isso, né? A fazer o tal diagnóstico, a saber o que os alunos pensam sobre um determinado conteúdo. Ok, digamos que o professor tenha alguma ideia sobre como é que os alunos pensam sobre aquele conteúdo. Mas aí depois vem a outra questão, a outra pergunta. De onde partir? Né? Como utilizar desses conhecimentos ou dessas ideias que o aluno tem diante de um determinado conhecimento? Então, essa parte que, digamos assim, é o que vamos estar discutindo nos próximos slides, que é sobre esse conhecimento que o aluno já possui ou conhecimento necessário para que ele consiga, digamos assim, alavancar ou associar melhor com os novos conhecimentos que ele vai adquirir ou que ele vai construir, na verdade, para que assim a aprendizagem ocorra, tá? Então, eu acho que essa parte das questões era mais nesse sentido. Saber qual é o papel do aluno frente a essa questão do professor saber o que ele pensa sobre determinado conteúdo. E sabendo disso, como é que o professor age? Como é que eu, professor, vou agir numa sala de aula diante de 40 pessoas pensando de forma distinta? Que tudo indica que dessas 40 pessoas, 10%, 20% delas estejam no mesmo nível ou digamos que todos estejam em níveis diferentes de conhecimento. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou pensar isso numa sala de aula? Será que eu vou trabalhar individualmente com essas 40 pessoas? Será que eu consigo fazer isso? Então, são esses questionamentos que a gente vai estar discutindo nos próximos slides, tá? Marcelo, eu queria também só fazer uma observaçãozinha, que eu achei muito importante essa sua pergunta. Vocês ficam falando e a gente fica pensando aqui no nosso meio. Eu sempre vejo quando a gente discute propostas, né, metodológicas, quando você fala de onde partir, né, quando a gente fala de níveis diferentes na sala de aula, que os alunos chegam, como o aluno chega em preparações diferentes, olhares diferentes, eu fico lembrando, então, da proposta institucional, né? Então, qual é o propósito daquela instituição, qual é o propósito daquele curso, né? A importância dos planejamentos individuais dos professores está ligada a uma proposta institucional, né? Porque eu acho que aí a gente vai partir, de onde partiremos? Então, a gente parte também disso que foi, vamos dizer assim, definido institucionalmente, mas, lógico, que vai sofrer as adequações necessárias
na sala de aula. E eu acho que nós ainda sofremos muito porque há, umas vezes, uma diferença, né? Ou uma falta, às vezes, uma carência na proposta institucional, ou, às vezes, ela não abrange aquilo que a gente acredita, ou aquilo que a gente gostaria de colocar em prática, ou, às vezes, ela abrange de um outro formato, mas nem todo mundo coloca, tem um professor A e um B que coloca, e os outros já não colocam. Então, eu acho que esse de onde partir, eu já fui bastante questionada, às vezes até por próprios alunos, seja na universidade, até em cursos já de pós-graduação, assim, mas eu não queria ver isso, eu achava que era para ver outra coisa, eu esperava algo diferente, ou eu já sei isso aí. Seu microfone, Marcelo. Então, a gente se depara muito com esses questionamentos. Então, qual é a nossa postura nesse momento, além das nossas crenças, de onde partir, quando também somos colocados na parede sobre isso, o que eu gostaria, o que eu deveria, o que eu já sei, o que eu não preciso, o que eu preciso. Então, acho que a importância do alinhamento da proposta institucional com a proposta do professor, e aí, como você destaca, o plano A, B e C, para a gente alinhar esses propósitos. Mas, muitas vezes, é preciso a gente partir de uma argumentação. Eu tive várias vezes em curso mesmo no ensino superior, de ser questionado. Mas eu achei que a gente vinha aqui para aprender outra coisa, que essa disciplina tinha outro propósito. E eu tenho, olha, por mais que você domine tal coisa, talvez os seus colegas não dominam, ou qual é o ponto de vista se você domina, por exemplo, na licenciatura, vamos colocar, muitos alunos que dominam um conceito, mas ele não domina a parte didática, a parte metodológica da proposta que vai agregar. Então, a gente tem que lançar esses argumentos, né? Para que a gente convença os alunos. Acho também esse alinhamento, essa nossa participação enquanto professores nas construções dos PPPs institucionais também ajudam a nos colocar melhor em prática isso e termos uma proposta mais unificada. Perfeito, professor. Então é isso. Então a gente vai passar. Pode passar, Jéssica. Aí, diante disso, pessoal, digamos assim, a gente está chegando praticamente na cereja do nosso bolo, tá? Que é exatamente o que a gente vai, digamos assim, discutir com um pouco mais de profundidade, onde é que o Marcelo e a Mirley querem chegar quando se trata de analisar essa figura do aluno, essa representação do aluno. Então, nesse caso, aí a gente colocou, né, há, no entanto, dois elementos que pretendemos destacar nesse trabalho que envolve o aluno. De um lado, tem a questão do platô, né, isso que a sequência FEDAD faz parte da sequência FEDAD como elemento de estudo, de reflexão, e também os subsunsores, né, esses conceitos tão trabalhados pela teoria de Ausubel, e que, será que tem alguma coisa a ver com Platô? Será que tem alguma semelhança? Será que tem alguma diferença? Entendeu? Ou é a mesma coisa? Será que, na verdade, Platô e subsunsor, no frigir dos ovos, eles são a mesma coisa? Então, tudo isso a gente trouxe aqui exatamente porque, independente que seja a mesma coisa ou não, que tenha diferenças ou não, o fato é que esses dois elementos estão ligados diretamente ao entendimento sobre o papel do aluno na sala de aula, nessa sala de aula ampliada. Então, são elementos que, quer queira ou quer não, devem ser de conhecimento do professor. O professor precisa conhecer esses dois elementos. Claro que o objetivo aqui é exatamente a gente destacar se dentro desses elementos há semelhanças e diferenças. Mas, para além disso, são elementos importantíssimos na prática do professor, que quer queira ou quer não, seja indiretamente ou não, ele sempre vai estar utilizando, ou pelo menos tendo entendimento sobre esses dois elementos na sua prática de fazer a mediação na sala de aula. Tá? Então, a gente pode... É por isso que vem a figura, né? A figura é essa, com dois círculos em que há uma intersecção. Essa intersecção levanta-se o questionamento: o que será que pode ter ali dentro? Que área é essa mais escura que a gente poderia destacar como os aspectos semelhantes ao que envolve o platô e os subsunsores? Por isso que eu vou estar tratando um pouco do platô, que eu tive uma pequena vivênciazinha
escrevendo sobre ele, né, na oportunidade dos 2 livros, para além das ciências duras, da sequência FEDAT, e também os fundamentos. Nesses 2 livros, né, tem 2 capítulos distintos que tratam sobre o Platô. E a professora Mille, que, né, tem quebrado cabeça nos últimos anos, para se dizer assim, tratando da teoria do Hausmann e, em particular, em volta dos substitutores. Tá? Então, por isso que a gente trouxe esses elementos aqui para a gente discutir com vocês. Pode passar, Jéssica. Pronto. Jéssica, se tu puder dar só um pouquinho, isso. Eu fiz questão, pessoal, de trazer na íntegra, tá? Exatamente para tentar deixar de modo mais fiel possível o que foi dito, ou pelo menos o que tem sido colocado na bibliografia, né, no que tem sido produzido sobre o Platô. Tá? Até então, até o livro Além das Ciências Duras, nós não tínhamos, na verdade, uma definição, uma conceitualização sobre o Platô. Não havia. O que havia eram elementos, né, bem focados, elementos que destacavam que era de interessante para o professor compreender quais são os conhecimentos que os alunos trazem ao entrar na sala de aula e como isso poderia ser trabalhado. Então, de certa forma, a definição do Platô, ele ainda era muito subjetivo. Tá? Jéssica, aumenta só um pouquinho para tentar mostrar para a tela, que cortou um pouco. Não, perdão, é o contrário. Isso, pronto, eu vou ler. No livro, Além das Ciências Duras, em 2017, trata assim, eu começo como digamos assim, uma definição. O Platô se destaca como um importantíssimo elemento de iniciação à investigação e reflexão por 2 grandes razões. Primeiramente, para formatar e consolidar o que de primordial deve ser entendido por todos. E segundo, por desencadear o processo intermitente de reflexões, partindo de algo já compreendido pelos alunos e sabiamente explorado pelo professor em forma de provocações e desestabilizações. Então, o que é que eu destaco aí nessa primeira citação? A questão do todos, né? O que de conhecimento, o que primordial deve ser entendido por todos. Tá? Como assim? Tudo bem, todo mundo vai entender um determinado conteúdo, ok, mas digo mais. Esta questão, a segunda citação, esta questão remete, então, ao entendimento sobre a perfeita visualização, por parte do professor, de um conjunto de conhecimentos adquiridos pelos alunos e que seja compreendido por todos. A este conjunto de conhecimentos compreendidos entre os alunos e dominados pelo professor, embora que isso não fosse uma condição que precisaria ser dita, porque quando eu vou ensinar algo indiretamente, diretamente quer dizer que eu tenho que dominar aquilo, né? Não pode ser uma questão sine qua non, eu tenho que dominar, tá? Dá-se o nome de Platô, tá? Então, assim, e eu ainda fiz esse grifo que é compreendido por todos. Na definição do nome Platô, a origem quer dizer plano, planície, quer dizer você deixar tudo rente, tá? É claro que não há, vou fazer uma analogia bem grotesca. Claro que aqueles alunos que sabem mais e os que sabem menos, tirar o conhecimento daquele que sabe mais, cortar, não, tira e coloca no que sabe menos, de modo que ocasione um equilíbrio. Não, não é isso. Quem sabe mais vai continuar sabendo mais. Quem sabe menos, óbvio, ainda sabe menos. A questão é que, independente de quem sabe ou quem sabe menos, há um conhecimento entre os dois que é comum entre os dois. Que seria uma base, seria, digamos assim, a planície. Algo que tanto aquele que sabe mais como aquele que sabe menos compreendem. A esse conhecimento, vou dar um exemplo aqui, mais objetivo possível. Numa sala de aula, o Marcelo sabe um pouco sobre um determinado conteúdo. A Mili sabe
pouco mais do que ele. Então, o que é que o professor deve pensar? Não, então eu vou pensar algo que tanto Marcelo como a Mirley dominem. Mas, detalhe, não pode ser fácil demais ao ponto da Mirley achar que aquilo ali é sem sentido, uma coisa boba, uma coisa sem significância para ela, e nem difícil demais ao ponto de que o Marcelo não consiga fazer sozinho. Claro que essa questão de fazer sozinho não entra no que a gente já discutiu na zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que eu consigo fazer com a ajuda dos outros, para depois eu fazer sozinho, né? E aí a zona de proximidade, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento real. Aí que entra o conceito de grupo, que já é outra história. Mas o que eu quis colocar aqui é essa compreensão do elemento do Platô. Jéssica, passa mais um slide. Esse já é uma definição que é do livro Fundamentos da Sequência FEDAT. Eu, quando produzi esse artigo, eu me senti mais à vontade e tentei ser mais específico possível sobre o que era o Platô. O próprio professor Hermínio me provocou quanto a isso. Marcelo, eu queria ser mais específico para as pessoas entenderem o que era o Platô. E aí, assim, aí é citado, no primeiro, o professor não deverá buscar igualar, olha só, fazendo com que aqueles mais atrasados acelerem seu ritmo ao ponto de acompanhar aqueles que já sabem um pouco mais, ou vice-versa. Pois sabemos que a heterogeneidade é uma característica universal e necessária se tratando de ensino. A ideia sobre a compreensão do Platô não se fixa apenas em escolher, dentre todos os conceitos possíveis, um que seja perfeitamente entendido por todos, pois poderá ser que não existe claramente este conteúdo. Porque pode ser que numa turma de 40 alunos não tenha um conteúdo, ou pelo menos um conceito, que seja compreendido por todos, mas que tenha um espaço de compreensão, que dali possa iniciar uma reflexão, que permita aos com maior dificuldade refletirem, estabelecerem novos conceitos, bem como consolidarem ou ressignificarem para aqueles que compreendem o conteúdo de forma mais abrangente. Tá? Então, isso é o que tem sido trabalhado com Platô. Então, é um pensamento equivocado imaginar que, numa sala de aula heterogênea, eu vou estar tratando de forma individual todo o conhecimento ou os determinados conhecimentos que cada aluno possui. Isso é impossível. Tanto é que, para isso, eu precisaria que trabalhar de forma estritamente individual com todos os alunos. Então, como uma das práticas mais usuais e interessantes que a gente trata na elaboração, na construção do conhecimento, é o trabalho em grupo, e é exatamente no grupo em que ele, de forma heterogênea, ele consegue ter melhores resultados. É que aquele que sabe mais, na relação com o que sabe menos, consegue ter interações mais ricas na produção de conhecimento. E não é na condição de um ensinar para o outro. Pode ser que isso aconteça, isso é normal. Mas na condição de que aquele que sabe mais, ele irá fazer provocações ou até mesmo reflexões para aquele que sabe menos, de modo que haverá trocas interessantes. Mas isso já entra a questão da teoria de grupo, bem explicada na questão do Vygotsky, por parte do Vygotsky. Então, é isso que a gente tenta colocar sobre o que é o Platô, tá? O que é o Platô e o que o professor deve buscar exatamente para poder encontrar aqueles elementos que são comuns. Claro que existem várias formas de fazer isso. Pode ser com uma conversa informal, pode ser sobre um diagnóstico escrito, pode ser por pequenas entrevistas em grupo, entrevistas individuais, enfim, existem várias formas do professor compreender o que de conhecimento os alunos possuem de forma igual, ou seja, aquele conhecimento que tanto Marcelo, como a Mirley, como a Maria José compreendem. Embora que pode ser que a Maria compreenda de forma mais avançada, a Mirley nem tanto, e o Marcelo está começando a compreender agora.
Pronto. Esse é o meu platô. Tá? Esse é para onde eu vou partir. É de onde eu vou começar a fazer meu trabalho. Claro, alguns saberá mais, outros saberá menos, mas é aí nessas interações que vão ocorrer as aprendizagens de fato. Tá? Então, essa pequena comentário que eu fiz é exatamente para explicar o que é o platô, o conhecimento sobre o platô, quando se trata do meu planejamento na minha sessão didática, pelo menos na reflexão sobre a minha sessão didática. Tá, pessoal? Aí pode passar, Jéssica. Pronto. Aí agora é a vez dela. Marcelo, aqui pensando em várias coisas aí, tá falando do platô, né, dos níveis, um que sabe mais, um que sabe menos, e um que está mais avançado, né? Como é que eu vejo esse nível dos estudantes, né? Todo um nível que é todo desigual, digamos assim, né? E aí a gente pensa nos subsucessores, que é algo descrito pelo David Ausubel, né, da aprendizagem significativa, é algo que eu já venho estudando já tem um tempo, mas é uma teoria muito complexa e com termos bem diferentes, né? Inclusive os subsucessores. E só que o David Ausubel, ele era psicólogo e psiquiatra, então o olhar dele para a aprendizagem é bem pontual na perspectiva da cognição, né? Então ele vai pensar como é que esse estudante aprende do ponto de vista mesmo da estrutura cognitiva, como é que o conhecimento, ele se solidifica, né, se consolida na estrutura cognitiva. E aí ele fala sobre a aprendizagem significativa, que é baseada na inter-relação entre o conhecimento novo e o conhecimento existente na estrutura cognitiva. Ele diz que essa é a definição da aprendizagem significativa, né, que a gente só consegue aprender a partir daquilo que a gente já sabe, que ele vai chamar de subsucessor ou de ideia âncora, né? Esse subsucessor, ele vai ancorar o novo conhecimento. Aquilo que eu já sei relacionado a uma determinada temática vai ancorar um novo conhecimento. E aí ele classifica subsucessor do seguinte modo, que eu vou ler aqui para vocês. Estrutura cognitiva referente aos conhecimentos prévios que o aprendiz possui. Assumem como função ancorar novos conceitos para o desenvolvimento de aprendizagem significativa. Não existe em português o termo. Trata-se de uma tentativa de aportuguesar a palavra inglesa subsumer. Seria equivalente a inseridor, facilitador ou subordinador, certo? É como ele caracteriza a estrutura cognitiva, que ele vai denominar de subsucessor ou ideia âncora, né, que é o conhecimento prévio, que é o nível, se a gente for pensar no estudante, é o nível que aquele estudante está para que ele consiga compreender novas perspectivas dentro da sala de aula, por exemplo, né? Por isso a gente precisa tanto do platô, né? Para identificar qual é o nível que esse estudante se encontra. E aqui, Marcelo, quando a gente fala em subsucessor, eu pelo menos penso em uma estrutura, penso em uma pessoa, né? Um nível. Aí você amplia, assim, quando você fala platô, é o nível da sala de aula, né? Então, fica mais complexo ainda para o professor. Como é que o professor vai identificar os subsucessores da turma, né? Como é que ele vai identificar o nível que cada um está para que ele possa trazer elementos novos que sejam possível realizar essa ancoragem, né? Proposta por Ausubel. Então, de fato, é um desafio muito grande. Enfim. E aí pode passar, Jéssica. E aí, para a aprendizagem significativa ocorrer, né, o Ausubel ele disse que a gente precisa de duas coisas, né? Que é um material de aprendizagem potencialmente significativo, que relacione com o conhecimento prévio específico do indivíduo, né? Então, é pensar no que a gente já falado sobre objetivos de aprendizagem, né? Atrelar aí objetivos didáticos a objetivos de aprendizagem. O que eu pretendo ensinar, o que eu tenho que ensinar, que está no meu programa de ensino, né? E o que eu quero que o estudante aprenda. Esse material que eu vou levar, ele é potencialmente significativo, ele é potencialmente relacionável para a estrutura cognitiva do estudante, né?
eu estou trazendo algo que o estudante, dentro desses níveis, né, que o Marcelo traz aí, o nível mais inferior, o nível mediano, o nível mais elevado, eu vou conseguir atingir essa linguagem do estudante do ponto de vista de raciocinar sobre esse material, né, ele é um material potencialmente significativo. E aí ele fala também de que o aprendiz ele precisa ter disposição para aprender, né, que essa disposição para aprender está relacionada à disposição em raciocinar, certo? Em analisar aquele material potencialmente significativo, né? De fazer uma imersão sobre aquele material, de fazer uma análise, né? E raciocinar com o que ele já tem na estrutura cognitiva, certo? Não é só a vontade de aprender. Essa predisposição para aprender que o Alzheimer traz, ele está relacionado à perspectiva do estudante que vai raciocinar sobre o conhecimento novo com o conhecimento que ele já tem, certo? Tem esse viés aí nesse raciocínio. E aí pode passar, Jéssica. E aí o Ausubel, ele vai dizer que para a aprendizagem significativa acontecer e que eu possa fazer o exercício cognitivo desse subsussor, desse meu conhecimento prévio, eu preciso estabelecer níveis de raciocínio, certo? Que ele vai descrever, né, nesses níveis de raciocínio, ele vai falar, são esses que estão dispostos aqui, certo? Um deles é a diferenciação progressiva, digamos que seja o primeiro raciocínio que eu faço, exercitando esse meu subsussor, esse meu conhecimento prévio. A diferenciação progressiva é quando eu entro em contato com o material e eu começo a tentar compreender, certo? Tentar dar significado a esse material. Começo a tentar fazer o exercício do raciocínio, de fazer a leitura, de fazer a compreensão, certo? Ele vai descrever do seguinte modo: a atribuição de um novo significado a um dado subsussor, por sucessivas utilização deste, né? Seria, de fato, analisar. Se eu for pensar num texto, a leitura de um texto, seria a análise, a reflexão sobre aquela leitura, certo? Isso aí é o meu processo de diferenciação progressiva. Como eu estou compreendendo a leitura daquele texto, certo? Isso aí já é o exercício do meu subsussor, de tentar relacionar com a minha estrutura cognitiva do que eu já tenho, com aquele novo material, aquele novo texto que eu não conhecia, certo? Então, esse é o processo de diferenciação progressiva. Depois, digamos que eu preciso fazer uma nova leitura. Eu compreendi, mas alguns aspectos não ficaram tão claros, né? Então, eu preciso fazer uma nova leitura daquele texto. Então, nessa nova leitura, o Ausubel vai chamar de reconciliação integradora, certo? Que é a retomada do texto, digamos assim, para que eu possa resolver as inconsistências teóricas que ficaram na minha primeira leitura. Então, eu tenho esses dois processos. Primeiro, eu faço a diferenciação progressiva, que é a leitura inicial, ao exemplo da leitura de um texto, né? A reconciliação integradora, que é um retorno a esse texto, para tentar resolver aquilo que não ficou bem claro. Depois eu faço uma organização sequencial, que é a organização dos subsussores hierarquicamente, que é como eu intercalei os conhecimentos antigos, conhecimentos prévios, aos novos conhecimentos, né? Como é que eu consegui interligar de modo sequencial, certo? E a consolidação, que é o total domínio desses conhecimentos, certo? Uma outra estratégia que a gente pode tentar visualizar esses princípios programáticos da aprendizagem significativa é o mapa conceitual. Diz que os mapas eles são muito direcionados, interligados à aprendizagem significativa, certo? Porque é uma representação gráfica da aprendizagem. Eles devem sistematizar, né, a representação gráfica de uma aprendizagem. Quando eu coloco um conceito geral, a partir desse conceito geral, eu vou trazendo elementos, né, do texto, conceitos interligados, né? E quando eu faço isso, eu vou fazendo a diferenciação progressiva, quando eu vou mapeando esses conceitos, fazendo interligações, certo? Quando eu retorno para ler esse mapa,
e percebo que faltaram elementos, que eu preciso inserir novos conceitos, novas teorias, links, imagens, elementos que vão melhorar a compreensão daquele mapa, aí é o meu processo cognitivo de reconciliação integradora. Eu estou melhorando aquela estrutura, né? E com isso, eu estou fazendo uma organização sequencial da minha aprendizagem, conhecimentos prévios e os novos conhecimentos, e, por fim, consolidando essa aprendizagem, né? Para o Ausubel, esse é o processo cognitivo da aprendizagem, da consolidação da aprendizagem, do ponto de vista da aprendizagem significativa. Eu acho que ainda tem mais algum. Tem mais algum, Jéssica? Pronto. E aí, gente, pensando, certo? Na abordagem que o Marcelo trouxe sobre Platô e dessa descrição cognitiva, subsunsores, né, de conhecimentos prévios do Ausubel, o que vocês conseguem identificar como semelhanças e diferenças? Vocês acham que tem alguma semelhança? É tudo diferente? Estão interligados ou não estão, né? Colaborem aí com as nossas inquietações. Eu e o Marcelo, como o Marcelo disse, a gente vem quebrando cabeça, pensando sobre isso, né? Será que tem relação? Será que não tem? Será que só a gente está vendo isso, Marcelo? Né? A gente não sabe, né? Então seria muito bom que vocês colaborassem aí com as nossas inquietações. Será, gente, que tem alguma coisa? Será? Eles vão mandar a gente parar de estudar isso agora, Marcelo. Fica para o grupo aí a reflexão, né? Isso, fica para o grupo. Para o grupo. Quem gostaria, preferencialmente, aí mesmo no microfone, né? No microfone, porque aí vai mais rápido, né? Não precisa vocês fazerem algo tão elaborado, assim, escrito, tão diferenciado, né? Como diz aí a teoria de Ausubel. Como é que cada um vê isso, né? Essas questões, se tem alguma relação com os seus trabalhos, se consegue fazer uma ponte. Todo mundo aqui, de alguma forma, geralmente está fazendo um trabalho, né, ligado aqui à área das tecnologias, à área da sequência FEDAT, a esses conceitos apresentados. Principalmente ao Platô, né? Mesmo que não tenha muita ligação com a aprendizagem significativa de Ausubel, mas todo mundo já ouviu falar aí do Platô e com certeza tem inquietações em relação a isso. Eu acho que é desafiado. Quando o Marcelo estava falando do Platô, tem uma coisa assim que eu lembro, muitos anos, uma primeira turma, ou foi a segunda turma que eu fui dar aula numa especialização, e eu lembro que a gente falando sobre esse processo de construção, esse olhar de a gente tentar colocar todo mundo ali num patamar mais próximo, né? E eu nunca esqueci um professor que me disse assim, professora, eu não vou perder tempo, não. Se eu tiver uma sala de 40 alunos, tiver 3 alunos que queira que seja mais avançado, eu vou trabalhar para eles, que eu não vou perder tempo com os outros. Olha, isso me marcou. Isso já tem pelo menos mais de 20 anos, né, na minha vida, e eu fiquei... Aí a gente tinha lido alguns textos, inclusive já refletindo sequência FEDAT. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossos textos e vamos reler tudo de novo e refletir tudo de novo, porque a busca a identificação desse platô, a busca de fazer essa turma interagir, caminhando juntos, né? Mesmo como o Marcelo destacou, são diferentes níveis, mas um domina no propósito, outro domina em outro, e de alguma forma todos vão precisar fazer uma troca, todos vão aprender alguma coisa com o outro no caminhar daquela construção, né? De conceitos, de postura, coisa que eu acho que é isso, a gente quando está educando, além do conceito, que eu acho que esse é um problema, às vezes, desse platô nas escolas, que às vezes que dividem as turmas, que querem muito dividir, porque tem diferentes níveis, e eu acho que isso depende muito desse seu olhar social. O que você espera dessa formação? Que marca você quer deixar nesses sujeitos? Eu acho que o platô vai passar muito por esse olhar, né? Da proposta utilizada e do profissional, para que a gente consiga fazer esses alunos ter esse olhar interativo. Olha, você domina isso, eu dominei outro aspecto, eu não estou dominando isso, mas a gente vai trocando e um vai se portando com o outro, um vai apoiando o outro e a turma vai crescendo ali, né, de forma mais equitativa, né, mais próxima. Mas esse platô é desafiador e esse olhar que a sequência traz é muito importante. Identificar esses subsunsores aí também, né? Ter esse olhar de identificar onde todos estão,
né? De onde partir. Acho que aí vai valer o que tiver junto, fazer a troca das diferenças, mas utilizar diferentes instrumentos para identificar onde eles estão, a partir de algo escrito, de uma atividade escrita, de questionamentos, né? Eu acho que é essencial para a gente caminhar. Acho que sem esse platô, sem identificar esses elementos, a gente tem dificuldade de avançar na construção do conhecimento com a turma. Mas eu vou deixar aí o pessoal falar. Então, eu nunca esqueci, esse professor, eu desafiei a gente rasgar foi os textos, se a gente não pudesse refletir, ver, né? Porque a gente tinha acabado de estudar algo, e quando o professor me disse isso, eu digo, não, então, vamos começar tudo de novo, né? Porque se a gente tivesse olhar, aí volta aquela famosa comparação que alguém faz às vezes, se os nossos alunos fossem produtos, então você iria jogar o resto dos seus produtos, não ia para a prateleira, né? Então, não é que a gente compare, são coisas distintas, mas às vezes é uma forma de chocar na reflexão, né? Com certeza. Excelente reflexão. E assim, professora, quando a senhora fala aí, né, textos, perguntas, né? Esses elementos, o Ausubel ele chama de organizadores prévios, né? Que vai colaborar com o professor quando ele estiver raciocinando aí com relação ao platô, né? Quais são os elementos que ele vai utilizar para identificar esses subsunsores, classificar esse platô, né? Então, a aprendizagem significativa, eu vejo, assim, pelo que eu tenho percebido de platô, né? Que o Ausubel ele pode colaborar, né? Percebo também, assim, nos diálogos com o Marcelo, nas escritas, que tem muito mais teoria, né? Tem outros teóricos também que colaboram com Platão. Sim. Mas o Ausubel, ele colabora bem nesse ponto de identificar o nível e de pensar o material potencialmente significativo, né? Para criar os organizadores prévios para a aula. Sim. Enfim. Com certeza se encaixa muito bem, né? Encaixa muito bem, né? Ele caminha muito bem. Caminham juntos muito bem nesse início aí. Uhum. Ele vem conceitual, ele traz um conceito, né, que se encaixa e se aplica muito bem a esse momento dessa identificação. Para o professor pensar do ponto de vista, de fato, mais cognitivo, né? Porque eu vejo que o Platão, ele pensa no modo estrutural da sala, né? No modo estrutural. Quem são os meus indivíduos? Quais são os níveis, né? Então, agora eu vou fazer uma imersão mais profunda, pensar nesses subsensores, quais são os materiais que eu vou utilizar para fazer meu planejamento, né? Como serão meus direcionamentos? Eu penso que o Ausubel vai colaborar bastante nesse sentido, aliado ao Platão, né? Mas vamos ver o que a turma pensa. Uma coisa que eu escutando a Mirley falar, e o pouco que eu já li sobre os subsunsores também, o que me chama a atenção, essa questão da alavancagem, do conhecimento. O conhecimento que se vai ser construído, ele precisa de um elemento base, algo que ele se sustente. Porque se não houver digamos assim, esse princípio, né, não há como vincular, né, o que vai ser construído. Parece óbvio, né? Parece óbvio você falando, mas na prática é difícil de ser colocado em prática, que aí também se complementa muito com o que o Platão defende, de que eu não consigo compreender, eu não consigo dar um passo à frente se eu não consolidar o passo em que eu estou agora. Então, mas para eu fazer isso, eu preciso compreender onde é que eu estou agora. Então, não é que esse raciocínio, essa elaboração deve partir do aluno, mas o professor que deve ter essa percepção sobre o aluno, ou seja, o que ele possui de conhecimento específico, de modo que sirva de alavancagem para os conhecimentos posteriores. Então, eu vejo o Ausubel com uma abrangência bem mais conceitual, principalmente porque ele vem da psicologia, não é isso, Mila? Psicologia e psiquiatria. Da psicologia e da psiquiatria, exatamente ele trata dessa questão, digamos assim, mais cognitiva, no que diz respeito de que a gente só consegue aprender algo novo se for baseado em algo. Não se consegue aprender algo novo se não for baseado em nada. Assim, do nada, você aprender algo, né,
Ou seja, você faz associações com os elementos que você já tem consolidado. Isso é que eu acho bacana na teoria de Ausubel, entendeu? Que eu acho que falta a parte prática, entendeu? Como fazer. Eu até discutia nos bastidores com a Miller, e ela que me dizia isso, e depois eu vim perceber, realmente ela tem razão. O que falta nele é como isso é feito na prática, no sentido que auxilia o professor a estar pensando sobre essas questões. Então, é isso que eu acho bacana na teoria de Ausubel, ao que pode complementar, ao que pode definir conceitualmente como é que o que ocorre lá no platô. Então, ele explica de forma esplêndida como é que funciona lá, como é que funciona isso. Esse negócio de eu saber, eu partir de onde o aluno sabe, tal. Como é que funciona isso? Será que isso tem cabimento? Tem uma teoria uma teoria por trás que sustente isso? Aí a gente encontra no Ausubel parte dessas respostas, entendeu? Aí, como o Marcelo disse, parece óbvio, né? Mas às vezes não é. Tipo, quando o professor vai pensar o planejamento dele, vai pensar até exercícios mesmo, né? Se ele vai fazer um exemplo assim, bem, bem simples, né? Se ele vai criar uma atividade, um problema para crianças do campo, né? Ceará, por exemplo. E aí ele usa exemplos tipo faça cálculos relacionados a quantos problemas, né? Digamos assim, problemas matemáticos. Para a contagem de damascos. Por exemplo, Luana foi comprar damascos, né? No entanto, aquela criança é uma criança do campo, ela conhece o caju, ela conhece a castanha, né? Então, mais ou menos nesse sentido, assim, é um exemplo bem, digamos assim, quase que grosseiro, né? Mas não é uma realidade. Os professores, eles precisam raciocinar se aquilo que ele vai trazer está contextualizado com aquele grupo. Principalmente professores que ministram aula em grupos diferentes, né? Não dá para ele levar a mesma perspectiva de problemas, de problemáticas, né, para grupos diferentes. Ele precisa entender quais são as perspectivas cognitivas, os conhecimentos prévios, o universo daqueles estudantes, né, para colocar os problemas, criar os problemas que ele vai lançar para aquele grupo, né? Às vezes até de um semestre para outro, no mesmo nível, mesma instituição, mas de um semestre para outro, o perfil dos estudantes, ele é diferente. Na mesma sala, os perfis são diferentes. Então, a gente precisa, a aprendizagem significativa, com essa perspectiva dos subsunsores, né, traz esse alerta, assim, quem é esse grupo? Quem são esses sujeitos? Qual é o nível de conhecimento deles? Qual o universo que eles estão inseridos, né? Para que a gente possa trazer as problematizações, senão eu não vou conseguir consolidar, eu vou conseguir propor uma aprendizagem mecânica, que na visão de Ausubel, logo ela vai sumir, né? Mas ela vai sumir, ela vai ficar ali até o dia da prova, digamos assim, né? Da avaliação. Mas se eu quero realmente propor uma aprendizagem significativa, ancorada nos conhecimentos prévios, né? Através dos subsensores, eu preciso conhecer aquele universo para poder propor problemas, né? Você coloca nesse exemplo aí, eu acho que tem vários contextos. Eu lembro quando um tempo no ensino médio, fui professor um tempo, toda vida que eu ia trabalhar com exponencial e logaritmo, toda vez que eu estava explicando, os alunos, eu percebia que eles ali começavam a enganchar, vamos dizer assim, em questão de potência. Quando eu ia explicar a questão do exponencial, eu percebia que eram propriedades da potência que muitas vezes fazia com que eles não avançassem, com que eles errassem. Então, o que eu já fazia? Quando eu percebi isso na prática de anos e anos, né, eu já fazia logo um TCzinho, um resumo explicativo, uma aula anterior sobre potências. Então, eu já sabia que as regras de potenciação seria algo anterior, que eles teriam que ter um bom domínio para avançar, porque toda vez eu precisava parar a aula, separar um cantinho lá no quadro para relembrar as propriedades, né? E aí eu lembro que isso era muito marcante. Eu já sei. Aí são os organizadores prévios, né? São os organizadores prévios para potencializar os subsensores e ancorar o novo conhecimento. Isso. Porque tinha alguns que dominavam, mas outros tantos não dominavam. Já fazia tempo que tinha visto esse conceito. Então, eu lembrei aqui também, eu fico lembrando, encaixando, né, a questão aí do platô, desses subsensores,
E muitas vezes cada professor procura o seu formato, isso eu estou falando dentro do nível de conceito, né? Diferente um pouco do seu exemplo que você colocou que já era algo mais amplo mesmo do estilo de questão, né? Da própria abordagem da situação, problema, mas é algo interessante. Então, muitas vezes eu já aplicava um pequeno exercício bem básico de potência para ver quantos acertavam, quantos erravam, o que era mesmo que eu precisava revisar. Eu fazia muito isso no ensino médio. Que eles sabiam, porque tinha muita coisa do ensino fundamental que não vinha bem consolidado. E aí eu estava sempre aplicando esses exercícios e fortalecendo para avançar no conceito posterior. Acho que, eu lembrando aqui, que se encaixaria um pouco aí no exemplo. Mas essa é a teoria do Hausmann, né? É isso. Mas observando aqui, né, gente, faltam 1 minuto para 5 horas. O nosso planejamento, né? Foi de 3 a 5, eu não sei como é que tá. Acho que o tempo da Mirley e o tempo do Marcelo, né? Vocês vão precisar fechar. Até às 17. Até às 17, né? Então, gostaria de saber, né, aí do restante do grupo, né, frente a essa reflexão e esses conceitos muito importantes que o Marcelo e a Mirley trouxeram para a gente aí acerca do polígono, né, dos elementos do polígono FEDAT, e os últimos agora, né, ressaltando a questão do platô, ressaltando a questão da teoria do Ausubel, que a Mirley está trazendo aí, né, para ajudar a fundamentar, a fortalecer a aplicação da proposta. Essas questões que eu achei muito interessante a reflexão do Marcelo sobre o aluno, onde está o aluno, o que ele traz, o que a gente faz com o que ele já tem, como trabalhar. Eu acho que é uma reflexão essencial para a gente, professor, e ficou aí, eu gostei muito também do propósito de trazer à tona o conceito da mediação e da interação, que fortaleceu o propósito de cada um, né? E fica aí, caso alguém queira fazer mais alguma fala. A Jéssica está parabenizando aqui o aprofundamento. Obrigada, Jéssica, muito obrigada. Agradecemos, eu só tenho a agradecer a oportunidade. A gente vem trocando algumas ideias, eu e a Mirley, tanto é que a gente tem uma ideia de elaborar um artigo exatamente sobre essa temática, da importância que envolve a compreensão dos elementos em volta do platô e dos subsensores, mas o que mais nos lisonjeia é essa oportunidade de ajudar o grupo, né? Agradeço desde já o convite que me foi feito pelo professor Hermínio, na pessoa da Jéssica, e estamos à disposição. Acho que o Laboratório Multimeios só tem a nos engrandecer com essa ação, né? Também para a gente divulgar. Acho que o que é mais interessante é a gente divulgar também o nosso trabalho, o que tem sido discutido de bom dentro da academia, em particular no Laboratório Multimeios. É isso, só agradecer a professora Maria José, pela intermédia, pela a sua ação aí, nos provocando também. Nós é que agradecemos, né? Olha, a Jéssica está dizendo aqui que você deixa aí o artigo para o livro, viu? A Jéssica está pedindo, deixa o artigo para o livro. Olha aí. E sabe, ressaltando, Mirley e Marcelo, é muito importante, porque aqui no Multimeios, apesar de ficar todo mundo ali no grupo conversando, o grupo já está grande, então muitas vezes a gente não sabe o que cada um está pesquisando, né? Quando eu preciso fortalecer o meu trabalho em algum aspecto, quem é que eu procuro, quem é que está discutindo, e principalmente os detalhes, que cada um que vem aqui, como vocês vieram, traz detalhes, traz aprofundamentos que contribuem para o trabalho de todos, né? Então, nós também agradecemos, né, esse recorte que vocês fizeram, essas apresentação e reflexões. Professor, sim. Na verdade, eu digo que é mais além do que contribuir para os trabalhos que a gente está desenvolvendo. Eu lhe diria que é, de fato, desenganchar, certo? Porque, às vezes, a gente fica... Eu, no caso, por exemplo, eu estava, de fato, enganchada, já não sabia mais para onde ir. Você fica ali, não sabe mais o que fazer, né? Com aquele trabalho. E aí, quando a gente vai construindo esses diálogos com os colegas que sabem bastante daquilo que a gente está fazendo, né? Então, vai dando uma luz, assim, vai dando, de fato, um empurrão, um caminho, né? Daí vão surgindo novas ideias e novas perspectivas,
novos entusiasmos para retomar, para construir, para fazer novas pesquisas, né? Então, esse diálogo, assim, essas trocas, elas são riquíssimas dentro do nosso contexto aqui, multimeios, né? A gente conversa um pouco com um, conversa um pouco com o outro, formaliza esse ponto aqui, como eu tenho formalizado mais constantemente com o Marcelo, né? Então, a gente vai, de fato, criando um novo ânimo, sabe? Para continuar. A gente vai vendo que a gente não está perdido, né? Quando a gente percebe. Para onde é que eu estou indo? É isso mesmo, né? Tem alguém que tem dificuldades e vai dando luz, assim, para os caminhos, né? A gente vai fazendo essas trocas bem bacanas. Então, e essa reflexão, já que vocês que estão no doutorado, em nível de um aprofundamento maior, traz elementos, né? Mesmo para quem não está trabalhando na área, ou para quem está trabalhando na área no nível anterior, ou sempre acrescentando elementos. Eu acho assim, a segunda Multimeios é uma grande colaboração, é um espaço de troca que nos faz crescer muito, né? Confirma aquilo que a gente compreende, ou faz a gente mudar de orientação se a nossa compreensão não estava bem encaminhada, né? E fortalece os nossos trabalhos, as nossas falas, nossas posturas. Então, obrigada por colaborarem nesse momento com isso. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Então, acho que a gente pode ir finalizando, né? E na próxima, agora no dia 13, né? Vamos ter aí 2 segundas, né? Sem encontros, mas teremos depois outros 3 encontros seguidos. Teremos aí a nossa querida Ana Carmen, né, Ana Carmen? Já vai estar aí esquentando os motores, né, para falar sobre a mediação. Ana Carmen, eu não posso perder essa discussão aqui da mediação, né? Olha aí, professor, as suas respostas. Tudo se relaciona, né? Para todos nós, né? Não só para a senhora, mas para todos nós. Fez mais sentido ainda agora. Tudo tem uma relação, né? Aquela matemática aí, a mediação do Polifedate, a linguagem, artefato, tecnologia. Maravilha. É sempre um complemento do que foi iniciado no encontro anterior. Aguardamos todos, né, para o próximo encontro no dia 13/6. Agradecemos. Tchau. Obrigada a todos. E aí, Jéssica, pode aí rodar, né, a vinheta final. É isso, né? A próxima, né? Tchau, gente. Pronto, finalizamos. Alguém diz, ali saiu. Eu preciso de alguém para encerrar. A gravação? Mas eu acho que eu encerrando a sessão, ela encerra sozinha. Obrigada, viu, professora? Foi ótimo. Obrigada também, Jéssica. Eu não sei, será que encerra, Jéssica? Eu acho que ela fica... Quando eu encerrar a sala, eu acho que ela encerra sozinha e salva. Pronto. Ali já saiu, né? Era ela que estava gravando? Não, o professor entrou, começou a gravar e saiu. Cadê ele? Não, mas encerra sim, viu? Já aconteceu outras vezes. Pois então, até a próxima, professora. Até a próxima. Até mais, Dina, Fernanda. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelo apoio. Beijocas para vocês. Para você também, Dina. Saudade desse sorriso maravilhoso. Foi tão bom ser telespectadora só. E agradecer aqui a Jéssica, que ainda me apoiou aqui no começo com o currículo dos meninos. Obrigada, viu, Jéssica? Imagina. Pois beijo, gente. Tchau. Vou encerrar aqui, tá? Beijo.